Olha só, você já parou para pensar no que é capaz de acontecer quando alguém te humilha em público achando que você não vai reagir? Quando pisam na sua dignidade esperando que você simplesmente abaixe a cabeça e aceite. Bom, prepare-se. Porque o que você está prestes a ouvir vai te fazer repensar tudo o que você achava que sabia sobre vingança, justiça e o poder de se levantar quando o mundo inteiro espera que você caia. Imagina a cena comigo por um segundo. Um jatinho particular cortando o céu noturno. Champanhe gelada. Assentos de couro que custam mais que um carro popular. Tudo gritando luxo, poder, elegância. Mas tem um detalhe que o dinheiro não consegue comprar: respeito. E é exatamente isso que faltava naquele avião. Porque enquanto os brindavam e riam, uma mulher grávida de 6 meses estava sentada sozinha no canto, com as mãos protegendo a barriga, tentando não desmoronar. O nome dela? Emily Carter. E o homem que deveria estar ao lado dela cuidando, protegendo, amando? Bem, ele estava ocupado demais rindo com a amante dele. Isso mesmo que você ouviu. A amante. Vestida num vestido prateado que deixava pouco para a imaginação, toda derramada no marido de Emily, sussurrando no ouvido dele, fazendo ele rir alto, como se a esposa grávida ali do lado simplesmente não existisse. E olha, não era um momento discreto não. Todo mundo via. Os investidores, os sócios, até as comissárias de bordo. Todos sabiam que aquilo era errado, mas ninguém fazia nada. Todos fingiam que era normal ver um homem casado humilhar a própria esposa daquele jeito. Emily tentava se segurar. Piscava rápido para não deixar as lágrimas caírem. Porque ela sabia que chorar ia dar ainda mais satisfação para Vanessa, a tal amante. Cada vez que Vanessa se inclinava mais perto do Adrien, o marido de Emily, ela lançava um olhar triunfante na direção dela. Tipo assim, olha quem ganhou. Era cruel. Era calculado. Era uma tortura psicológica em pleno voo. E o pior? Adrien não só permitia como incentivava. Ele levantou o copo de uísque, olhou para Emily com um sorriso cheio de desprezo e soltou bem alto, na frente de todo mundo. Anima essa cara aí, Emily. Nem todo mundo tem a sorte de voar para Paris num jatinho desses. Tenta sorrir, vai. Você tá parecendo patética. Silêncio constrangedor. Alguns riram. Outros desviaram o olhar. Mas Emily não respondeu. Ela já tinha aprendido que responder só piorava as coisas. Adrien se alimentava da dor dela. Aí a Vanessa, achando pouco, resolveu enfiar o dedo na ferida. Ela tá com ciúme, amor, disse bem alto, para todo mundo ouvir. Nem toda mulher consegue segurar um homem como você. E deu aquela risada. Sabe aquela risada afiada, cortante, que parece rasgar sua alma. Foi exatamente isso. Emily apertou o braço da poltrona com força. O bebê se mexeu na barriga dela, como se sentisse o desespero da mãe. E por um instante, ela achou que ia desmabar ali mesmo. Mas calma que a história só tá começando. Porque tinha alguém observando tudo aquilo em silêncio. Alguém que não riu, não sorriu, não tocou no copo. Alguém cuja presença era tão forte que quando ele finalmente decidiu falar, o avião inteiro congelou. Esse alguém era Alexander Carter, o irmão mais velho do Adrien. Bilionário. Construtor de impérios. Um homem que não precisava gritar para ter autoridade. Ele simplesmente existia, e o mundo se curvava. Enquanto Vanessa dava outra risada e Emily tremia em silêncio, Alexander se inclinou para frente. E aí saiu da boca dele só 2 palavras, mas que cortaram o ar como lâmina de aço. Já chega. Pronto. Acabou a festa. As risadas morreram na hora. Todo mundo virou para ele. Adrien perdeu o sorrisinho cínico. Vanessa arregalou os olhos. E Emily? Emily olhou para cima, sem acreditar que finalmente alguém tinha dado um basta. Porque o que Alexander ia fazer a partir daquele momento mudaria tudo. Absolutamente tudo. Agora me diz uma coisa. Você já passou por uma situação em que alguém te defendeu quando você mais precisava? Aquele momento em que você acha que tá sozinho e de repente aparece alguém do seu lado. É sobre isso que a gente vai falar. Sobre dignidade roubada, sobre humilhação pública, mas principalmente sobre o que acontece quando você finalmente encontra forças para se levantar. Vem comigo que essa história tá só esquentando. Porque o que aconteceu depois que Alexander abriu a boca foi só o começo da queda livre do Adrien. E olha, quando bilionários brigam, ninguém sai ileso. Principalmente quando tem segredos sujos escondidos debaixo do tapete de luxo. O silêncio que se instalou depois daquelas 2 palavras foi de arrepiar. Aquele jatinho que segundos atrás estava cheio de risadas falsas e humilhação agora parecia uma sala de julgamento. Todo mundo olhando pro Alexander. Emily paralisada, com os olhos arregalados.
Pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu que alguém tinha realmente visto a dor dela. Mas essa sensação durou pouco. Adrien deu uma risada seca, balançando a cabeça. Ah, para, Alex. Não me diz que você tá defendendo ela agora. Ela é minha esposa, não sua. Se eu quiser brincar com ela, eu brinco. Brincar. Ele chamou aquilo de brincadeira. Alexander manteve a voz calma. Perigosamente calma. Brincadeira? Pra mim não pareceu brincadeira não. Os olhos de Adrien se estreitaram, mas em vez de responder, ele se recostou na poltrona, fingindo indiferença. Só que a Vanessa não tinha a mesma cautela. Ela se inclinou para frente, com aquele tom de falsa preocupação. Sinceramente, Alexander, você não precisa desperdiçar sua preocupação. Algumas mulheres simplesmente não sabem como manter o marido feliz. A Emily teve a chance dela. Agora é a minha vez. As palavras cortaram o ar como vidro. Emily estremeceu, as mãos apertando a barriga instintivamente. O calor subiu pro rosto dela. Ela queria desaparecer, virar fumaça, sumir dali. Mas não dava. Ela estava presa naquela prisão voadora, obrigada a ouvir a mulher que o marido desfilava do lado dele humilhá-la na cara dura. Adrien riu, claramente se divertindo. A Vanessa tem razão, Emily. Você tem sido meio inadequada, sabe? Eu mereço mais. Mereço uma mulher que me entende, que não fica me arrastando para baixo com mudanças de humor e exigências. Ele apontou para Vanessa com um sorriso arrogante. Por isso ela tá aqui. Ela me faz sentir vivo. Dá para acreditar? O cara falando isso na frente de todo mundo. Na frente de investidores, de funcionários, de testemunhas. A humilhação da Emily não era mais privada. Era um espetáculo público. Emily mordeu o lábio com tanta força que sentiu gosto de sangue. Ela lutava contra o soluço que queria escapar da garganta. Mas antes que ela pudesse dizer qualquer coisa, Vanessa se levantou. O salto dela ecoou no chão como uma contagem regressiva. Ela atravessou o corredor estreito e parou bem na frente de Emily. Vamos ser honestas aqui, Vanessa disse, cruzando os braços. Olha você aí, sentada feito um bichinho ferido, se escondendo atrás da barriga. Você acha que dó vai segurar um homem? Acha que estar grávida te torna especial? Mulher engravida todo dia, querida. Emily mal conseguia respirar. As mãos dela apertaram ainda mais a barriga, como se pudesse proteger o bebê daquele veneno todo. Vanessa se abaixou, o rosto a centímetros do de Emily. O perfume dela era enjoativo, forte, sufocante. E aí ela sussurrou, mais alto o suficiente para machucar. Ele não te ama mais. E nunca mais vai amar. Você não passa de um peso morto. E então aconteceu. Num movimento rápido e chocante, Vanessa esticou a mão e puxou o cabelo de Emily com força. Emily gritou. A dor rasgou o couro cabeludo dela, a cabeça foi para trás, quase a jogando da poltrona. O pânico explodiu no peito dela. O coração disparou. Os braços se fecharam em volta da barriga num instinto desesperado de proteger o bebê. O avião explodiu em gritos. Gente se levantando. Um dos investidores meio que pulou da cadeira. A comissária derrubou uma garrafa, vidro espatifando no chão. Mas sabe qual foi o som mais alto? A risada do Adrien. Ele não se moveu para defender a esposa. Ele não protegeu a mulher grávida dele. Ele ficou recostado na poltrona, sorrindo, curtindo o show como se fosse entretenimento. Cuidado, Vanessa, ele disse arrastado, com um sorrisinho. Não machuca ela demais não. Ela é frágil. As lágrimas embaçaram a visão de Emily. A dor queimava. A humilhação estava completa. O marido dela tinha permitido que a amante botasse a mão nela. E em vez de parar, ele incentivou. Emily sussurrou, a voz quebrada. Adrien, por favor. Mas o pedido dela se afogou na risada da Vanessa. Tá vendo? Até ela sabe que não tem poder nenhum. Não consegue me enfrentar. Não consegue enfrentar ninguém. O corpo de Emily tremia. A dignidade dela estava em frangalhos. Ela queria gritar, revidar, mas o medo de machucar o bebê a mantinha congelada. Tudo que ela podia fazer era aguentar, sentindo o coração partir a cada segundo que passava. Mas aí Alexander se mexeu. A cadeira dele raspou para trás com uma força que silenciou o avião inteiro. Ele atravessou o corredor em 2 passadas longas, a presença dele tão imponente que Vanessa soltou o cabelo de Emily na hora. Ele agarrou o pulso da Vanessa com uma força que fez ela ofegar e forçou ela a soltar os fios de cabelo. Já chega, ele disse, a voz como gelo, o olhar pregado na Vanessa. A confiança dela desmoronou. Encosta nela de novo e você vai se arrepender.
Vanessa recuou, esfregando o pulso, os olhos brilhando de medo e raiva misturados. O sorriso do Adrien sumiu, substituído por um lampejo de inquietação. Pela primeira vez, ele percebeu que o irmão dele não ia simplesmente ignorar o comportamento dele. Emily, com o cabelo bagunçado e as bochechas molhadas de lágrimas, ficou ali tremendo na poltrona. O peito dela subia e descia em respirações irregulares. Ela olhou para cima, pro Alexander, choque e gratidão misturados no olhar. Ninguém nunca tinha ficado do lado dela desse jeito. Não desde que o casamento começou a desmoronar. Alexander não olhou diretamente para ela, mas o tom dele suavizou um pouquinho. Você tá segura agora, ele disse baixinho. Depois virou o olhar de aço de volta pro Adrien. Você me dá nojo, disse sem rodeios. Você deixou outra mulher agredir sua esposa grávida e ainda riu. Você tem ideia do tipo de homem que isso te faz? O avião ficou em silêncio total. Adrien abriu a boca, mas não saiu som nenhum. A arrogância dele estava vacilando. As lágrimas de Emily diminuíram, mas a dor no peito só cresceu. Ela tinha sido humilhada, degradada, quase destruída. Mas naquele momento, uma sementinha de algo desconhecido começou a brotar dentro dela. Não era esperança. Ainda não. Mas era o sussurro mais fraco de força. Porque pela primeira vez, alguém tinha visto a dor dela e se recusou a deixar aquilo continuar. E ela não conseguia afastar a sensação de que aquela noite era só o começo do que ainda estava por vir. Agora, deixa eu te contar uma coisa. Tem momentos na vida em que a gente precisa de alguém para nos lembrar que a gente não tá sozinho. Que a gente não merece ser tratado como lixo. Alexander fez isso pela Emily. Mas o que ele ia fazer a seguir? Bom, isso ia muito além de só defender ela. Porque quando você mexe com um Carter, você mexe com o império inteiro. E Adrien estava prestes a descobrir que os segredos dele não iam ficar enterrados por muito mais tempo. O avião parecia uma sala de tribunal. Todos os olhos fixos naquela figura alta e imponente que era Alexander Carter. A presença dele sugava toda a arrogância que tinha reinado ali minutos atrás. Enquanto Adrien vivia de risadinhas baratas e joguinhos cruéis, Alexander carregava algo muito mais pesado. Uma autoridade que calava as pessoas sem ele precisar gritar. Emily continuava encolhida na poltrona, o cabelo desgrenhado por causa do ataque da Vanessa, o corpo tremendo enquanto segurava a barriga de forma protetora. As lágrimas ainda brilhavam no rosto dela, mas ela não estava mais completamente sozinha. Pela primeira vez em anos, alguém tinha se colocado entre ela e os torturadores. Ela mal conseguia respirar tentando processar o que acabava de acontecer. Vanessa tinha recuado, a pose confiante rachada. Os lábios pintados se abriram como se ela fosse falar, mas nenhum som saiu. Ela tinha subestimado Alexander. Todo mundo tinha. O olhar de Alexander varreu a sala devagar, deliberadamente. O que todos vocês acabaram de presenciar, ele disse com voz firme, não foi só vergonhoso. Foi criminoso. Os investidores se remexeram desconfortáveis nas poltronas. Eram caras acostumados com jogos de poder, a ver fortunas subirem e caírem como dados numa mesa. Mas até eles não podiam ignorar o peso daquelas palavras. A voz dele carregava algo que exigia obediência, tipo um martelo de juiz batendo. Adrien forçou uma risada, embora os olhos dele traíssem a inquietação. Ah, qual é, Alex? Não transforma isso em algo que não é. A gente estava se divertindo. A Emily é sensível demais. A Vanessa só se empolgou um pouco. Nenhum mal foi feito. Os olhos de Alexander se estreitaram, a mandíbula travando. Ela tá carregando seu filho, Adrien. Você sequer entende o que isso significa. A voz dele ficou mais afiada, cortando o ar. Aquela mulher é sua esposa, a mãe do seu bebê que ainda nem nasceu, e você ficou sentado rindo enquanto sua amante agredia ela. A palavra amante ficou suspensa no ar, vulgar e crua. Vanessa estremeceu. Adrien ficou com a expressão escura. Pela primeira vez, a vergonha rastejou pelo rosto dele, embora ele rapidamente tentasse mascarar com arrogância. Você tá exagerando, Adrien retrucou. Isso é entre mim e minha esposa. Fica fora disso. Não, Alexander respondeu, a voz baixa mas firme. Parou de ser só entre você e ela no momento em que você arrastou a dignidade dela pela lama na frente de todas essas testemunhas. Você humilhou ela, Adrien. E por extensão, humilhou essa família. Os investidores trocaram olhares. O nome Carter carregava peso em todos os cantos do mundo. Manchar isso tão publicamente era perigoso, imprudente. Emily engoliu em seco, o coração martelando. Ela sempre achou Alexander distante, intocável, desinteressado na existência dela. Mas agora, ouvindo ele falar,
Ela percebeu que ele tinha estado observando o tempo todo. Observando e silenciosamente julgando a crueldade que ela aguentava. O temperamento de Adrien explodiu. Ele se levantou bruscamente, o copo batendo na mesa, o líquido âmbar derramando na madeira polida. Não se atreva a me dar sermão. Você acha que é melhor que eu porque construiu umas empresas e tem a imprensa comendo na sua mão? Você nunca foi casado. Não sabe como é. Alexander se levantou também, a figura dele ofuscando o irmão mais novo. O contraste entre eles era gritante. O desespero de Adrien contra a compostura inabalável de Alexander. Eu posso não ser casado, Alexander disse, a voz calma mas com fio de aço. Mas eu sei o que significa ser homem. E um homem protege a família. Um homem não abandona a esposa. Um homem não ri enquanto a mulher que carrega o filho dele é atacada. Silêncio cobriu o avião feito um cobertor pesado. Ninguém ousava se mexer. Os investidores encaravam. A comissária ficou congelada. E a respiração de Emily vinha em golfadas rasas enquanto ela apertava a barriga com mais força. Vanessa tentou recuperar a compostura, dando um passo à frente com uma risada frágil. Isso é ridículo. O Adrien não precisa te ouvir. Ele é dono de si mesmo. Não precisa do irmão mais velho dizendo como lidar com o casamento dele. Alexander virou a cabeça devagar, fixando nela um olhar tão afiado que ela tropeçou para trás. Você não pertence aqui, ele disse com frieza. Você não passa de uma parasita, se alimentando da fraqueza dele. Esse avião é para família, negócios e legado. Você não é nada disso. As bochechas de Vanessa coraram, os lábios tremendo enquanto a confiança evaporava. Pela primeira vez, ela não tinha resposta inteligente. Adrien tentou segurar o braço dela, tentando estabilizá-la, mas as próximas palavras de Alexander cortaram o avião como uma lâmina. Emily fica, ele declarou. Você sai. Suspiros encheram a sala. Vanessa olhou para ele em choque. O quê? Você não pode simplesmente. Eu posso, Alexander interrompeu, a voz como trovão. E eu vou. O nome Carter sempre representou poder, dignidade e lealdade. Você arrastou ele pela lama tempo demais. O rosto de Adrien ficou vermelho. Você não pode tomar decisões por mim. Eu não sou uma criança para você mandar. Os olhos de Alexander endureceram. Você já provou que não é homem. Se fosse, não estaria aqui exibindo sua amante enquanto sua esposa grávida chora em silêncio. As lágrimas de Emily voltaram a cair, mas dessa vez eram diferentes. Não eram só lágrimas de dor. Eram lágrimas de algo novo. Ela se sentiu vista, protegida. Por anos, tinha aguentado a crueldade de Adrien sozinha. E agora alguém tinha ficado do lado dela na frente de todo mundo. A mão dela tremeu quando limpou uma lágrima do rosto, sussurrando quase inaudivelmente. Obrigada. Alexander ouviu. O olhar dele piscou para ela por uma fração de segundo, suavizando antes de voltar para o Adrien. Isso acaba hoje à noite, ele disse com firmeza. Quando a gente pousar, você e eu vamos ter uma conversa muito séria sobre consequências. Mas por enquanto, a voz dele subiu, comandando a sala, nem mais uma palavra contra ela. Entendeu? Ninguém ousou argumentar. Nem Adrien, nem Vanessa, nem mesmo os investidores que construíram fortunas em cima de confronto. O avião estava pesado de tensão, cada respiração grossa de verdades não ditas. Adrien se jogou de volta na poltrona, a mandíbula travada, o orgulho ferido, mas o poder escorregando. Vanessa sentou ao lado dele, pálida e abalada, as garras embotadas. Emily se recostou devagar, o coração martelando, o corpo tremendo. Pela primeira vez no que parecia uma eternidade, ela não estava se afogando sozinha. Mas por baixo do alívio frágil, outro medo fervilhava. Porque se Alexander tinha intervindo agora, o que mais ele sabia? E o que ia acontecer quando todas as verdades escondidas finalmente viessem à tona? Porque uma coisa era certa, aquilo era só o começo da queda de Adrien Carter. E olha, meu amigo, minha amiga, quando bilionários começam a mexer em segredos de família, ninguém sai ileso. Porque Alexander não tinha só defendido Emily. Ele tinha declarado guerra. E Adrien? Bem, Adrien ainda não tinha a menor ideia do tamanho da tempestade que estava vindo na direção dele. Fica comigo que a coisa vai ficar ainda mais intensa. Porque o que Alexander ia revelar a seguir não ia só destruir Adrien. Ia virar o jogo completamente. E Emily? Ela estava prestes a descobrir que tinha muito mais poder do que jamais imaginou. O jatinho particular ainda cortava o céu noturno, mas parecia que o chão já tinha desabado debaixo dos pés de todo mundo. A atmosfera era sufocante, carregada de tensão.
Cada passageiro, investidores, comissárias, até os pilotos atrás da porta da cabine, sabiam que estavam testemunhando algo que nunca iam esquecer. Alexander Carter continuava no centro de tudo, imponente sobre o irmão mais novo com uma calma que irradiava mais poder do que a arrogância barulhenta de Adrien jamais conseguiu. As palavras dele ainda ecoavam no silêncio. Isso acaba hoje à noite. Emily estava sentada quieta, as mãos ainda tremendo sobre a barriga. O corpo dela doía por causa do puxão no cabelo. O rosto ardia de humilhação. Mas pela primeira vez em anos, ela sentiu os primeiros sinais de segurança. A presença de Alexander era como uma parede entre ela e a crueldade que quase a destruiu. Mas Adrien não tinha terminado. Ele se inclinou para frente, a expressão contorcida de frustração. Não pensa que você pode me humilhar desse jeito, Alex. Você pode ser o tal irmão dourado, o bilionário com a imagem perfeita, mas eu construí minha própria vida. Você não me controla. Os olhos de Alexander se estreitaram levemente, mas a voz continuou equilibrada. Não, Adrien. Você não se controla. E esse é o problema. Ele virou devagar, deliberadamente, em direção aos investidores sentados ali perto. Senhores, vocês viram com os próprios olhos. Esse homem, que diz representar o nome Carter, que senta no conselho das nossas empreitadas, desfila a amante dele na frente de vocês enquanto degrada a esposa, uma mulher carregando o próximo herdeiro da nossa família. Vocês confiam num homem assim para cuidar do dinheiro de vocês? Dos contratos? Das parcerias? Os investidores ficaram tensos. Nenhum ousava falar, mas as expressões traíam o desconforto. Eles tinham investido não só em Adrien, mas no nome Carter. E agora aquele nome estava manchado pela imprudência dele. O rosto de Adrien ficou pálido, depois vermelho de fúria. Você não se atreveria. Eu acabei de fazer. Alexander cortou ele. A voz subiu um pouco, carregando o peso total da autoridade dele. Eu não vou permitir que você manche o que gerações construíram. Seu comportamento hoje à noite é mais que uma falha pessoal. É uma desgraça para essa família, essa empresa e esse legado. Vanessa bufou, cruzando os braços. Por favor. Todo mundo aqui sabe que o Adrien é o verdadeiro charmoso, não você. Você se esconde atrás dos seus bilhões, mas o Adrien, ele sabe como conquistar as pessoas. Por isso ele não precisa da sua aprovação. O olhar de Alexander se virou para ela, afiado como lâmina. Você confunde manipulação com charme. E confunde ganância com amor. O que exatamente você acha que Adrien te deu, Vanessa? Uns vestidinhos, um lugar nesse jatinho. Você sabe o que ele pegou para pagar por eles. Vanessa piscou, de repente incerta. Do que você tá falando? Alexander enfiou a mão na maleta dele, que estava descansando ao lado. Puxou uma pasta fina e jogou na mesa com uma batida seca. Papéis se espalharam pela madeira polida. Registros financeiros, ele disse com frieza. Retiradas, transferências, gastos não autorizados de contas, tudo ligado a Adrien Carter. Centenas de milhares desviados para hotéis, joias e entretenimento. A maioria com o seu nome anexado. Os investidores se inclinaram para frente, os olhos arregalando enquanto escaneavam os documentos. Murmúrios se espalharam pelo avião. Adrien se jogou em direção aos papéis, o rosto contorcendo em pânico. Esses são privados. Você não tinha direito de. Eu tenho todo o direito. Alexander interrompeu, a voz ecoando. Eu te avisei há meses, Adrien. Eu vi as discrepâncias. Vi os gastos imprudentes. E te dei uma chance de corrigir. Em vez disso, você dobrou a aposta. Usou dinheiro da empresa para financiar seu caso, para manter essa mulher satisfeita enquanto sua esposa ficava em casa grávida, se perguntando onde você estava. A sala congelou. A traição de Adrien não era mais um pecado privado, sussurrado nas sombras. Era fato, exposto sob a luz impiedosa de provas. Emily deu um suspiro suave, a mão voando para a boca. Ela tinha suspeitado da traição de Adrien, mas nunca soube da profundidade do engano dele. O dinheiro, as mentiras, a traição que ia além do casamento e entrava nos negócios. A voz de Adrien rachou enquanto ele tentava se recuperar. Você não entende, Alex. Eu ia devolver. Era temporário. Só um empréstimo. Empréstimo. Alexander soltou, a compostura rachando em fúria controlada. Você chama roubar da sua própria empresa de empréstimo. Você colocou cada investidor em risco. Colocou nossa família em risco. O rosto de Vanessa perdeu toda a cor. Ela olhou para Adrien com olhos arregalados e em pânico. Você me disse que era seu dinheiro. Você me disse.
Cala a boca. Adrien sibilou, agarrando o braço dela. Mas ela puxou o braço de volta, a voz subindo em desespero. Você mentiu pra mim. Me fez acreditar que você tinha controle, que podia me dar tudo. E o tempo todo você estava roubando. A voz estridente dela ecoou pelo avião, selando o destino de Adrien. O olhar de Alexander cortou entre os dois, frio e final. Isso é o que acontece quando a arrogância substitui a responsabilidade. Quando a luxúria substitui a lealdade. Você construiu sua casa em cima de mentiras, Adrien. Ele bateu a pasta, o tom tocando com julgamento. E hoje à noite ela desmorona. O avião ficou em silêncio absoluto. Adrien afundou de volta na cadeira, derrotado mas ainda fervendo, o orgulho arranhando qualquer farrapo de dignidade que sobrou. Vanessa sentou rígida ao lado dele, a expressão antes presunçosa substituída por medo. O peito de Emily subia e descia em respirações rápidas. Ela sentia como se estivesse vendo a vida dela se desmanchar diante dos olhos. Mas pela primeira vez, não era ela sendo despedaçada. A máscara de Adrien tinha caído. E o mundo finalmente o via pelo que ele era. Os olhos dela piscaram para Alexander. Gratidão, confusão e admiração colidiram no peito dela. Ele tinha destruído a fachada de Adrien com precisão cirúrgica. E ao fazer isso, tinha dado a ela algo que ela pensou ter perdido para sempre, a possibilidade de justiça. Alexander se endireitou, olhando pro irmão uma última vez. Quando a gente pousar, o conselho vai saber disso. Você vai responder por cada centavo, cada mentira, cada humilhação que causou. E Emily? Ele virou para ela, o tom suavizando. Ela merece coisa melhor. E ela vai ter coisa melhor. Os lábios de Emily se abriram, a garganta apertando. Ela queria agradecer, dizer o quanto as palavras dele significavam, mas o nó no peito era pesado demais. Em vez disso, uma única lágrima escorreu pelo rosto dela, brilhando na luz fraca do avião. E embora Adrien estivesse sentado a poucos metros de distância, pela primeira vez Emily não se sentia mais como prisioneira dele. Ela se sentia livre. O que ela não sabia era que liberdade vinha com um preço. E a batalha estava só começando. O jato continuava cortando o céu noturno, mas lá dentro o mundo estava se desfazendo para Adrien Carter. Ele ficou rígido na poltrona, a mandíbula travada, o suor pingando na têmpora. O sorriso confiante que tinha carregado ele por anos de engano tinha sumido, arrancado pela precisão fria de Alexander. Emily ficou sentada oposta a ele, ainda abalada, a mão descansando de forma protetora sobre o estômago. O corpo dela tremia com a memória do ataque de Vanessa, mas os olhos vermelhos inchados de tanto chorar permaneciam fixos em Adrien. Ela tinha amado ele uma vez. Tinha carregado os fardos dele, acreditado nas promessas, sonhado com o futuro deles juntos. Mas agora, encarando o homem na frente dela, ela percebeu que ele era um estranho. Vanessa, enquanto isso, estava desmoronando do jeito dela. A fachada impecável rachada, o pânico se espalhando pelas feições pintadas. Ela tinha construído a confiança dela no charme de Adrien, nas promessas sussurradas, nos presentes caros. Mas com a revelação de Alexander, aqueles presentes tinham virado cinzas. Não eram símbolos de amor. Eram bugigangas roubadas, financiadas por mentiras. Eu posso explicar, Adrien murmurou, a voz trêmula mas ainda temperada com arrogância. Os olhos dele desviaram para os investidores como se apelasse por simpatia. Isso tá sendo exagerado. Não é o que parece. A expressão de Alexander endureceu. Não nos insulte mais. A gente viu os registros. Vimos a traição. A pergunta agora é, o que mais você tem escondido? Os investidores se inclinaram para frente, os olhos afiados. Eram homens que prosperavam com informação, que farejavam fraqueza como lobos cercando a presa. E Adrien estava sangrando. Adrien passou a mão pelo cabelo, a compostura rachando. Olha, eu precisava do dinheiro. Eu ia devolver assim que os novos negócios fechassem. A Vanessa, ela precisava de suporte. Ele gesticulou fracamente na direção dela. A cabeça de Vanessa girou para ele, os olhos fuzilando. Suporte. Ela sibilou. Você me disse que era seu dinheiro. Me disse que tinha tudo sob controle. Eu não me inscrevi para ser arrastada para algum escândalo que pode me destruir. Adrien agarrou o pulso dela, a voz afiada. Fica de boca fechada. Ela arrancou a mão livre, a voz subindo com fúria e medo. Não, Adrien. Eu não vou. Você mentiu para mim. Me fez acreditar que eu estava segura com você. E agora o quê? Eu vou ser arruinada também? Você acha que eu vou afundar junto com você?
As palavras dela cortaram o avião, cruas e desesperadas. Os investidores trocaram olhares, alguns quase sorrindo da implosão acontecendo diante deles. Alexander ficou em silêncio, deixando o caos expor mais do que ele jamais conseguiria com palavras. O coração de Emily martelava. Cada confissão era como uma pedra caindo no peito dela. Ela tinha aguentado a crueldade dele, a negligência, a traição. Mas ouvir sendo falado em voz alta, ouvir Vanessa admitir as mentiras não dava mais para negar a verdade. Você me disse, Vanessa continuou, a voz tremendo, que seu irmão tinha inveja de você, que você era o verdadeiro cérebro da família, que logo você teria mais que ele. Disse que eu ia estar do seu lado quando isso acontecesse. Isso também era mentira. O rosto de Adrien se contorceu de raiva. Não distorce isso, Vanessa. Eu te dei tudo. Você não me deu nada além de luxo emprestado. Ela rebateu. Você prometeu poder, estabilidade. Em vez disso, me deu migalhas pagas com dinheiro roubado. Você sabe o que acontece com mulheres ligadas a escândalos assim? A gente é descartada, esquecida. Eu não vou deixar você me arrastar junto. As palavras dela soaram com desespero, mas por baixo do pânico tinha verdade. Vanessa era uma sobrevivente, e ela via o navio de Adrien afundando. Alexander finalmente deu um passo à frente, a voz como aço. Tá vendo, Adrien? Até ela vê no que você se transformou. Você usou ela assim como usou todo mundo. Emily, essa família, nosso nome, até as pessoas que confiaram em você com os investimentos delas. E agora a máscara caiu. A respiração de Adrien estava irregular, os olhos desviando entre Vanessa, Emily e o irmão. Vocês não podem fazer isso comigo. Não podem todos se virar contra mim. Os lábios de Emily se abriram, a voz quebrando o silêncio. Era a primeira vez que ela falava desde o ataque. Você já fez isso com você mesmo, Adrien. As palavras dela eram suaves, trêmulas, mas carregavam mais peso que qualquer acusação. O avião inteiro parou, escutando. Os olhos de Emily brilhavam com lágrimas, mas a voz ficou mais forte. Eu te implorei para me amar. Implorei para você me ver, para ver nosso bebê. Mas você não se importou. Você escolheu ela. Escolheu seu orgulho. E agora o mundo inteiro sabe que você é. Adrien estremeceu como se tivesse sido atingido. Por um momento, ele pareceu quase humano, assombrado, quebrado. Mas o lampejo de vulnerabilidade sumiu rápido, substituído por raiva. Você acha que é melhor que eu, Emily? Acha que alguém vai acreditar em você sem mim? Você não é nada sem esse sobrenome. A voz de Alexander cortou como chicote. Você tá errado, Adrien. Ela é tudo que essa família deveria representar: lealdade, dignidade, resiliência. E você é quem não tem nada. A risada de Vanessa foi afiada, amarga. Ele tá certo. Você tá acabado, Adrien. E eu não vou afundar com você. Vou encontrar alguém que realmente consiga cumprir as promessas. Adrien olhou para ela incrédulo, a traição piscando no rosto. Você tá me largando. Vanessa deu de ombros, a voz pingando desprezo. Você não tem mais nada para oferecer. Por que eu ficaria? As palavras ficaram suspensas no ar como um veredicto final. Adrien, o homem que tinha desfilado com arrogância, agora sentava desmoronando na poltrona. A amante tinha se virado contra ele. A esposa tinha falado contra ele. O irmão tinha destruído a fachada dele. Emily exalou trêmula, uma lágrima escorregando pelo rosto. Por tanto tempo, ela tinha se sentido impotente, sem voz. Mas hoje à noite, a traição de Adrien tinha sido arrastada para a luz para todo mundo ver. E naquela luz, ela sentiu algo se mexer dentro dela, uma força que pensou ter perdido. Alexander se endireitou, a voz final. Quando a gente pousar, isso vai mais longe. O conselho vai saber. A imprensa vai saber. E Adrien, sua queda vai ser pública. Os ombros de Adrien caíram, a cabeça pendendo para baixo. Ele tinha construído o mundo dele em cima de mentiras. E agora aquele mundo estava desmoronando ao redor dele. Emily fechou os olhos, a mão pressionando o estômago. Pela primeira vez em meses, ela sussurrou pro bebê. A gente vai ficar bem. E embora o coração ainda doesse, ela acreditou. Mas o que ela ainda não percebia era que essa exposição era só o primeiro passo. Porque a verdadeira luta pela dignidade dela ainda estava por vir. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Tem momentos na vida em que a verdade explode de um jeito tão devastador que não sobra nada além de destroços. Foi exatamente isso que aconteceu naquele jatinho. Mas sabe qual é a parte mais louca? A história estava longe de terminar.
Porque Emily ainda não sabia da bomba que Alexander estava prestes a soltar. Uma bomba que ia mudar tudo. Que ia transformar ela de vítima em herdeira. De esposa humilhada em mulher com poder de verdade. Fica comigo porque o que vem agora vai te deixar de queixo caído. O jatinho zumbia firme enquanto cortava a noite escura. Mas para Emily, o mundo tinha ficado em silêncio. Os gritos, as acusações, a traição estridente de Vanessa, as defesas desesperadas de Adrien, tudo sumiu num eco distante. Ela ficou caída contra o assento de couro, as mãos tremendo pressionadas de forma protetora sobre a barriga. O corpo dela doía, não só pelo puxão violento no cabelo, mas pelo peso de tudo que tinha sido arrancado para fora. Ela tinha tentado se segurar, aguentar a humilhação quieta como sempre fez. Mas agora, com a verdade exposta, com a máscara de Adrien despedaçada, ela sentia como se o chão tivesse sido puxado debaixo dos pés dela. O peito subia pesado enquanto as lágrimas caíam livres, imparáveis agora. Ela não se importava mais com quem via. Nem os investidores, nem Vanessa, nem mesmo Adrien. A dor era grande demais para esconder. Ela virou o rosto para a janela oval onde as estrelas piscavam frias e distantes contra o preto infinito. Sussurrou tão fraquinho que só o bebê dela podia ouvir. Me desculpa. Desculpa mesmo você ter que sentir tudo isso comigo. As memórias inundaram ela como uma represa se rompendo. Ela se viu aos 22 anos, a garota esperançosa que tinha se apaixonado pelo charme de Adrien. Ele tinha varrido ela dos pés com gestos grandiosos e promessas de para sempre. Ela lembrava como o coração tinha disparado quando ele pegou a mão dela pela primeira vez naquela gala onde se conheceram, sussurrando. Você é diferente. Você é a pessoa que eu estava esperando. Lembrava do casamento. Luxuoso, brilhante, um sonho de conto de fadas. Os pais dela tinham chorado lágrimas de alegria, acreditando que ela estava se casando com segurança e amor. Ela também acreditou. Tinha caminhado pelo corredor com a esperança no peito e estrelas nos olhos, nunca imaginando que aquelas estrelas um dia iam virar cinzas. Lembrava dos sacrifícios. Como tinha desistido da carreira para apoiar a dele, como tinha trocado os próprios sonhos pelas ambições dele. Ela tinha acreditado nele quando ninguém mais acreditou, tinha ficado do lado dele quando investidores riram dos fracassos iniciais dele. Ela tinha sido a âncora, a confidente, a maior fã. E essa era a recompensa. Sentada humilhada num jatinho enquanto ele exibia outra mulher. Os soluços dela se aprofundaram, o corpo se curvando para frente, a barriga pressionada firme contra as coxas enquanto se abraçava, balançando suavemente como se tentasse acalmar o próprio coração partido. O bebê chutou, e isso só deixou a dor mais aguda. Você merece um pai melhor, ela sussurrou entre as lágrimas. Merece melhor que isso. O avião estava mais quieto agora. Os investidores trocavam olhares desconfortáveis, incomodados com a demonstração crua de dor diante deles. Vanessa sentava rígida, os lábios pressionados finos, a confiança despedaçada. Adrien sentava curvado, fervendo em silêncio, os olhos fixos no chão. Só Alexander observava a Emily de perto, a mandíbula apertada, os punhos se fechando dos lados dele. Emily, ele disse suavemente, a voz firme mas não fria. Você não precisa carregar esse peso sozinha mais. Ela balançou a cabeça, incapaz de encontrar os olhos dele. Mas eu já carreguei. Por anos. Dei tudo que eu tinha para ele. E agora não sobrou nada de mim. A voz dela rachou, as palavras derramando como vidro quebrado. Você sabe como é se sentir invisível. Viver numa casa cheia de ouro e mármore, mas se sentir como um fantasma. Ver o homem que você ama olhar para você como se fosse um peso em vez de parceira. As lágrimas embaçaram a visão dela, a voz tremendo em angústia. Eu implorei para ele me ver, me amar. E tudo que eu recebi foi silêncio. Ou pior, crueldade. A confissão dela perfurou o avião. Não era só dor. Era o som de anos de sofrimento finalmente se libertando. Os investidores se mexeram desconfortáveis, alguns baixando os olhos. Até Vanessa, com toda a arrogância, desviou o olhar. Adrien finalmente falou, o tom afiado, defensivo. Você acha que é algum tipo de vítima? Você tinha tudo. A casa, o dinheiro, o nome. Sabe quantas mulheres matariam para ter o que você tinha? A cabeça de Emily girou para ele. O rosto dela manchado de lágrimas, mas os olhos ardendo em fúria. Nada disso importava sem amor, Adrien. Nada. De que adianta uma mansão se parece uma prisão? De que adianta dinheiro se vem com traição? Você me quebrou. Quebrou a gente. A voz dela rachou na última palavra, e ela desabou de volta contra o assento, os soluços voltando com vingança.
As mãos de Alexander apertaram na borda da mesa, o rosto dele uma máscara de raiva contida. Ele queria gritar com o irmão, arrastar ele pelo chão e forçar ele a olhar para a mulher que tinha destruído. Mas ele sabia que não era o momento dele. Era de Emily. E ela finalmente estava deixando a verdade sair. A mente dela girou ainda mais para trás, para as noites solitárias no apartamento deles quando Adrien nunca voltava para casa. Pro perfume fraco que ficava nas camisas dele, as marcas de batom que ela tentava fingir que não via. Pra espera infinita, as desculpas, o gaslighting que fazia ela questionar a própria sanidade. Ela lembrava de ficar em pé no quarto do bebê uma noite, encarando o berço pequeno que tinha decorado sozinha. Tinha sussurrado pro bebê que ainda não nasceu, talvez ele mude quando você chegar. Talvez você lembre ele do que é amor. Mas essa noite tinha provado o contrário. A voz dela quebrou de novo enquanto sussurrava no silêncio do avião. Eu não sei quanto mais eu aguento. O bebê chutou de novo, mais forte dessa vez, como se respondesse. Emily pressionou as duas mãos sobre a barriga, lágrimas pingando no queixo. Eu preciso ser forte por você. Mas não sei se consigo. Por um momento, o único som era ela soluçando e o zumbido constante dos motores. Então, devagar, Alexander se moveu. Ele atravessou o corredor, abaixando pro nível dela. A voz dele era baixa, firme, só pra ela. Você consegue, ele disse. Você é mais forte do que imagina. E não tá mais sozinha. Emily olhou pra cima pra ele, o rosto manchado de lágrimas cheio de dúvida. Mas e se eu estiver? E se quando esse avião pousar eu não tiver pra onde ir? O olhar de Alexander não vacilou. Então você vem comigo. Vai ter proteção. Vai ter um lugar. Vai ter a chance de reconstruir. Os lábios dela tremeram, lágrimas frescas caindo. Por quê? Porque você me ajudaria. Os olhos dele suavizaram, mas a voz permaneceu firme. Porque você merece. E porque meu irmão não vai ser o fim da sua história. Emily encarou ele, o coração martelando. As palavras dele se enrolaram ao redor dela como uma corda de salvamento jogada em mares tempestuosos. E embora o corpo ainda tremesse, embora a dor ainda fosse crua, algo dentro dela mudou. Era pequeno, frágil, mas inegável. Uma faísca. Pela primeira vez em muito tempo, ela se perguntou se talvez, só talvez, a história dela não tinha acabado. Mas enquanto a noite se estendia e o jatinho acelerava mais perto do destino, ela ainda não sabia que o colapso dela hoje à noite ia se tornar a fundação da maior ascensão dela. Porque o que Emily ainda não sabia, e o que ia deixar ela absolutamente sem chão, era que Alexander tinha guardado a carta mais poderosa para jogar por último. E quando ele revelasse aquele segredo? Bom, aí sim o jogo ia virar completamente. E Adrien? Adrien ia perceber que tinha perdido muito mais do que apenas o respeito. Ele tinha perdido tudo. Fica aí que agora vem a parte que vai mudar tudo. O momento em que Emily descobre quem ela realmente é. E pode acreditar. Quando você ouvir isso, você vai entender porque essa mulher não era mais vítima. Ela era poder puro esperando para explodir. O avião do jatinho parecia pesado, carregado com o peso de lágrimas não derramadas e as ruínas de um casamento. Emily ficou recostada contra o assento, esgotada do colapso. Os olhos inchados, a voz rouca, mas as mãos nunca deixaram a barriga. Ela sussurrava pro filho como se a vidinha lá dentro fosse a única âncora mantendo ela flutuando. Do outro lado, Adrien emburrado em silêncio amargo, o orgulho em frangalhos. A amante tinha se virado contra ele. O irmão tinha humilhado ele. E a esposa antes quieta e submissa, finalmente tinha falado com uma força que cortou pela arrogância dele. Ele não conseguia mais controlar a narrativa. E isso apavorava ele. Mas Alexander Carter não tinha terminado. Ele ficou no centro do avião, os ombros largos quadrados, a presença dele comandando a tensão. Quando ele falou, a voz era medida, firme, mas cada palavra carregava o peso de um martelo caindo. Emily, ele disse, virando o olhar para ela. Tem uma coisa que você precisa saber. Algo que eu deveria ter te contado faz tempo. As sobrancelhas dela franziram. Ela olhou para ele confusa, os lábios se abrindo. O que você quer dizer? Adrien bufou, tentando recuperar um farrapo de controle. Não escuta ele, Emily. Ele tá só tentando te virar contra mim. Ele sempre teve inveja de mim. Sempre tentou roubar o que é meu. O olhar de Alexander calou ele na hora. Você roubou de si mesmo, Adrien. E perdeu tudo por causa disso. Mas Emily... Ele suavizou o tom enquanto retornava o olhar para ela. Você sempre teve mais poder do que imagina. Emily piscou, balançando a cabeça.
Eu não entendo. Alexander enfiou a mão na maleta de novo, puxando outra pasta. Essa lacrada com um selo dourado. Ele colocou na mesa entre eles. Esse é o testamento do nosso pai. O que nunca foi mostrado para você. O avião ficou em silêncio absoluto. O rosto de Adrien perdeu toda a cor, os olhos arregalando em choque. Você não faria isso, ele sibilou. Eu faria, Alexander respondeu com frieza. E eu tô fazendo. Emily hesitou antes de esticar a mão tremendo. Ela abriu a pasta, os olhos escaneando a escrita elegante. E então ela viu o próprio nome dela escrito em tinta preta, bem ao lado do de Alexander. A respiração dela prendeu. O que é isso? É a verdade, Alexander disse com firmeza. Quando você casou com Adrien, nosso pai atualizou o testamento. Ele te via como parte dessa família. Não só como esposa do Adrien, mas como alguém que personificava os valores que ele queria que o nome Carter carregasse: lealdade, integridade, força. Você foi adicionada como beneficiária. Não o Adrien. Você. O coração de Emily martelou no peito. A visão embaçou enquanto ela relia as palavras de novo, incapaz de acreditar. O tempo todo, ela tinha achado que era impotente. Um fardo. Uma nota de rodapé. Mas ali estava, escrito. Ela não era nada. Ela era herdeira do império. Adrien se levantou de um pulo da poltrona, a fúria fervendo. Mentiras. Ela não merece isso. Ela não passa de um caso de caridade. Papai nunca teria. Ele fez. Alexander cortou, a voz afiada. E no fundo, você sabe por quê. Ele viu através de você, Adrien. Sabia que você não tinha disciplina, o caráter, a força para liderar. Então ele protegeu o futuro da família. Emily foi a escolha dele. Não você. Suspiros se espalharam pelos investidores. Vanessa olhava boquiaberta, o queixo caído. Até as comissárias congelaram, a revelação mandando ondas de choque pelo avião. Emily pressionou a mão no peito, o coração disparando. Eu não sei o que dizer. Alexander deu um passo mais perto, o tom suavizando. Você não precisa dizer nada. Mas você precisa entender. Você não é impotente. Nunca foi. Adrien tentou te tirar a dignidade, mas ele não pode tirar quem você é. E agora você tem o direito legal de se proteger. E proteger seu filho. Os lábios dela tremeram enquanto lágrimas frescas encheram os olhos. Não lágrimas de desespero dessa vez. Mas de descrença, de alívio avassalador. Por tanto tempo, ela tinha vivido nas sombras, convencida de que não tinha voz, não tinha força. E agora, de repente, a verdade iluminava tudo. A voz de Adrien rachou em desespero. Emily, me escuta. Não deixa ele distorcer isso. Você é minha esposa. A gente é um time. Você não pode ficar do lado dele. Não pode me destruir. Emily virou para ele devagar, as lágrimas ainda caindo. Mas quando ela falou, a voz carregava uma força quieta que surpreendeu até ela mesma. Você se destruiu, Adrien. E destruiu a gente. Eu te implorei por amor, por respeito. E você me deu traição. Você não tem o direito de pedir lealdade agora. As palavras dela atingiram mais forte que qualquer golpe. Adrien cambaleou para trás, o rosto desmoronando. Pela primeira vez, ele parecia pequeno, fraco, derrotado. Vanessa se inclinou para frente, o sorriso retornando numa forma distorcida. Então ela tem o dinheiro, o poder. Parece que você realmente está acabado, Adrien. Ela riu com crueldade, mas o som soou oco. Até ela parecia abalada pela revelação. Emily ignorou ela. Pela primeira vez, ela não estava olhando para Vanessa. Não estava olhando pro Adrien. Estava olhando para si mesma. Para a força que tinha esquecido. Para a resiliência enterrada sob anos de dor. A mão dela descansou firme na barriga enquanto sussurrava. A gente vai ficar bem. A mamãe não é mais fraca. Alexander inclinou a cabeça levemente, uma suavidade rara piscando nos olhos dele. Essa é a verdade que papai viu em você. E agora o mundo também vai ver. Emily fechou a pasta, os dedos tremendo mas resolutos. Ela olhou pro Adrien uma última vez, a voz calma mas final. Quando esse avião pousar, eu vou pedir divórcio. E dessa vez, você não vai tirar nada de mim. Nem meu filho, nem minha dignidade, nem meu futuro. Adrien afundou de volta na cadeira, os ombros desabando sob o peso da derrota. A fachada poderosa que ele tinha construído por anos tinha sumido. E no lugar não tinha nada além de um homem quebrado. O jatinho continuou zumbindo,
Mas dentro do avião, uma nova energia preencheu o ar. Emily não estava mais apenas sobrevivendo. Ela estava começando a se levantar. E ninguém, nem Adrien, nem Vanessa, nem os próprios medos dela, podia parar o que estava vindo a seguir. E olha só, meus queridos, é exatamente aí que a história vira. Porque Emily não era mais a esposa quebrada sentada no canto. Ela era a herdeira. A mulher com poder legal, financeiro e moral. E quando aquele avião pousasse em Paris? Bom, aí começaria a verdadeira vingança. Não uma vingança violenta ou mesquinha, mas a vingança mais poderosa que existe, a transformação completa, a ascensão de uma fênix das cinzas. Continua comigo que a próxima parte vai te mostrar como Emily não só sobreviveu, ela dominou. E o mundo nunca mais ia esquecer o nome dela. O rugido dos motores do jatinho finalmente suavizou para silêncio quando o avião tocou o solo em Paris. Mas dentro do coração de Emily Carter, um fogo novo tinha começado a rugir, mais alto que qualquer máquina. Ela pisou na pista com as pernas tremendo, o corpo ainda carregando o peso da humilhação, traição e coração partido. Mas também carregando outra coisa: determinação. Pela primeira vez desde o dia do casamento, ela não se agarrava mais à sombra de Adrien. Não se sentia mais acorrentada às escolhas dele ou à crueldade dele. A revelação do lugar dela no testamento Carter tinha rachado uma porta que ela nunca soube que existia. E através dela, vislumbrou uma versão de si mesma que tinha quase esquecido. Uma mulher que podia ficar de pé, que podia lutar de volta, que podia proteger não só ela mesma mas o filho. Alexander ficou perto mas deu espaço. Ele não pairava nem sufocava. Em vez disso, oferecia orientação quieta. Amanhã você vai se encontrar com os advogados da família em Paris, ele explicou enquanto o comboio de carros pretos se afastava do aeroporto. Eles vão confirmar tudo o que eu te mostrei no jatinho. Você vai ver por si mesma que o poder é seu agora. Mas Emily, poder não significa nada a menos que você use. Ela assentiu, as mãos descansando na barriga. Eu não sei se tô pronta. O olhar afiado de Alexander suavizou. Você não estava pronta para traição também. Mas você sobreviveu. E agora você vai fazer mais que sobreviver. Você vai se levantar. As palavras ecoaram na mente dela muito depois de chegarem no hotel. O monumento 5 estrelas de vidro e mármore. O tipo de lugar onde bilionários conduziam guerras quietas atrás de portas fechadas. Emily seguiu um funcionário até a suíte dela. Mas quando abriu as portas douradas, ela congelou. O quarto não era só luxuoso. Estava preparado. Num lado, uma fileira de vestidos de grife pendurados em tons de poder, vermelhos profundos, verdes esmeralda, pretos de meia-noite. Na penteadeira, maquiagem e joias cuidadosamente arranjadas brilhavam sob as luzes. E do lado da cama, um bilhete na letra de Alexander dizia: você é mais forte do que imagina. Vista isso. Mostre isso. Os joelhos dela vacilaram, e ela afundou na cama, lágrimas ameaçando cair. Ninguém nunca tinha dado ferramentas para ela se levantar antes. Por anos, tinham dito para ela encolher, se submeter, ficar quieta. E agora, ali estava a prova de que alguém acreditava no potencial dela. Aquela noite, Emily mal dormiu. Os sonhos eram inquietos, cheios de ecos da crueldade de Adrien, da risada de Vanessa e da voz firme de Alexander. Quando amanheceu, ela se levantou com uma decisão. Não ia mais ser a mulher se escondendo no canto, agarrando o estômago em silêncio. Ia se tornar alguém que o filho dela podia admirar. A transformação começou devagar. O primeiro passo foi físico. Ela ficou na frente do espelho, encarando o reflexo pálido. O cabelo estava emaranhado, a pele manchada de tanto chorar. Ela parecia quebrada. Mas enquanto deixava a estilista que Alexander tinha providenciado entrar, algo mudou. Horas passaram num borrão de ferros de ondular, escovas e pós. Quando terminou, Emily quase não se reconheceu. O cabelo caía em ondas suaves, emoldurando o rosto com elegância. Os olhos brilhavam, não mais apagados pela dor mas afiados pela determinação. O inchaço ao redor das bochechas tinha sumido, substituído por um brilho que falava não de riqueza, mas de resiliência. O segundo passo foi a roupa. Ela deslizou para dentro de um vestido verde escuro que abraçava as curvas modestamente mas poderosamente, o tecido fluindo como força em si. No pescoço, prendeu um colar de diamante simples mas marcante, o presente da família Carter que ela tinha guardado uma vez com vergonha, acreditando que não merecia. Agora descansava contra o coração dela como armadura. O terceiro passo era interno. Ela ficou na frente do espelho de novo, as mãos descansando no estômago. A gente não é mais fraca. Ela sussurrou pro filho que ainda não nasceu.
A gente não é mais vítima dele. A gente é sobrevivente. Lutadora. E amanhã a gente vai mostrar pro mundo. Quando ela saiu da suíte naquela noite, até Alexander pausou por um momento. A expressão cuidadosamente composta dele suavizou em algo quase parecido com admiração. Você parece. Ele começou, depois se interrompeu. Em vez disso, simplesmente assentiu. Você parece pronta. Emily sorriu de leve, um misto de nervos e determinação se enrolando no peito. Eu não me sinto pronta. Mas talvez esse seja o ponto. Eu fiquei esperando o Adrien me dar força. Agora eu vejo que eu sempre tive. Eles passaram a noite em preparação. Alexander treinava ela no que estava por vir, uma gala hospedada por um dos parceiros de negócio mais próximos da família Carter, onde Adrien era esperado para aparecer e fazer a queda dele parecer só fofoca. Emily ia comparecer não como esposa silenciosa, mas como a mulher com o testamento, a verdade e a força para despedaçar as mentiras dele. Ela praticou ficar de pé alta, falar claramente e olhar diretamente nos olhos daqueles que duvidavam dela. Cada vez que tropeçava, Alexander lembrava ela. Não pensa no Adrien. Pensa no seu filho. Proteger seu filho é se proteger. Pela meia-noite, Emily desabou na cama exausta. Mas dessa vez, a exaustão carregava propósito. Ela não sonhou com traição, mas com ficar de pé na luz, sem medo. Na manhã seguinte, ela acordou com uma clareza calma. O medo ainda estava lá. Medo da raiva de Adrien. Medo dos sussurros públicos. Medo de tropeçar. Medo dos homens e mulheres poderosos que iam julgá-la. Mas por baixo daquele medo tinha um laço que ela não sentiu antes. Ela se vestiu deliberadamente, escolhendo um vestido vermelho profundo, vermelho pela sobrevivência, vermelho pelo poder, vermelho pelo sangue que ela tinha derramado em silêncio, agora transformado em força. Os saltos dela clicaram contra o chão de mármore enquanto caminhava, cada passo mais alto, mais certo. Alexander encontrou ela na entrada, oferecendo o braço. Hoje à noite, ele disse, todos eles vão ver a verdade. Não só sobre o Adrien, mas sobre você. Emily colocou a mão no braço dele, estudando a si mesma. Então vamos garantir que eles nunca esqueçam. O comboio levou eles para a gala onde lustres brilhavam e câmeras piscavam. No momento que Emily pisou no salão grandioso, sussurros ondularam pela multidão. As pessoas esperavam que ela chegasse quebrada, humilhada, invisível. Em vez disso, viram uma mulher transformada, forte, radiante, inquebrável. Adrien, já dentro com Vanessa grudada no braço dele, congelou no meio de uma risada quando viu ela. O sorrisinho cínico sumiu, o copo quase escorregando da mão. Pela primeira vez, ele parecia o que não pertencia. Emily encontrou o olhar dele sem vacilar. Caminhou para frente, cada passo medido, cada respiração firme. Ela não era mais a sombra dele. Não era mais a vítima. Ela era a tempestade vindo para reclamar justiça. E enquanto a multidão virava para assistir, o palco estava armado pro acerto de contas público que Adrien Carter tinha temido o tempo todo. O salão grandioso brilhava com lustres, uma catedral de riqueza e influência onde reputações eram feitas ou despedaçadas numa única noite. A gala deveria ser a chance de Adrien Carter se recuperar, encantar investidores e descartar os sussurros que tinham começado a circular ao redor dele. Mas quando Emily entrou na sala, resplandecente em vermelho, o queixo alto, os passos firmes, a noite se tornou outra coisa completamente. Cada cabeça virou, cada sussurro se afiou. As pessoas tinham esperado uma mulher quebrada se escondendo da humilhação. Em vez disso, viram poder envolvido em graça, dor transformada em força. Alexander caminhava ao lado dela como uma sombra de aço, a presença dele silenciosa mas comandante. Mas era Emily quem atraía os olhos, quem segurava a sala de um jeito que Adrien nunca realmente conseguiu. O copo de Adrien tremeu na mão dele enquanto assistia ela atravessar o salão. Vanessa se agarrava no braço dele, as unhas cavando na manga dele, o sorriso forçado traindo inquietação. Ele tentou recuperar a compostura, levantando a voz com bravata falsa. Bom, olha só quem decidiu aparecer. Emily, você tá cheia de surpresas. Emily parou a poucos passos de distância, os olhos travando nos dele, a voz calma e clara, carregada pela sala. Você tá certo, Adrien. Eu tô cheia de surpresas. Mas hoje à noite você vai ser o surpreso. A multidão murmurou. Alexander deu um passo levemente pro lado, dando palco para ela. Por anos, ela tinha sido a esposa silenciosa. Mas essa noite era dela. Emily levantou uma pasta da bolsa, a mesma pasta que Alexander tinha mostrado para ela no jatinho. Segurou ela no alto, a voz firme.
Esse é o meu nome no testamento Carter. O que seu pai atualizou quando a gente casou. Ele acreditava em lealdade, dignidade, força. E confiou a mim o futuro dessa família. Não a você. Suspiros ondularam pelo salão. Câmeras piscaram. Investidores se inclinaram para frente, famintos pelo espetáculo. O rosto de Adrien ficou vermelho, o sorrisinho desmoronando. Isso é mentira, ele gritou, a voz rachando. Ela não é nada sem mim. Emily deu um passo mais perto, os saltos clicando como um martelo de juiz. Nada sem você. Os olhos dela brilhavam com fúria controlada. Eu desisti de tudo por você. Minha carreira, meus sonhos, minha dignidade. E em troca, você me deu traição. Você riu enquanto sua amante puxou meu cabelo num avião cheio de investidores. Você roubou da sua própria empresa para financiar seu caso. E você se atreve a ficar aqui e me chamar de nada. A sala ficou em silêncio, todos os olhos travados nela. Até Vanessa congelou, o aperto no braço de Adrien soltando. A voz de Alexander soou do lado, profunda e comandante. Ela fala a verdade. Os documentos foram verificados. O conselho já foi notificado. O tempo de Adrien Carter acabou. O mundo de Adrien desmoronou diante da multidão. Investidores trocaram olhares, as expressões virando frias, calculistas. Não estavam mais olhando para um líder. Estavam olhando para um problema. Vanessa, sentindo a mudança, se afastou de Adrien, a voz afiada. Você me disse que estava no controle. Disse que nada disso ia nos tocar. Mas você tá acabado, Adrien. Eu não vou afundar com você. Ela jogou o copo na mesa, o champanhe derramando como promessas desperdiçadas, e saiu pisando firme sob o olhar das câmeras. Adrien esticou a mão desesperado. Vanessa, não se atreve. Mas ela tinha ido, deixando ele sozinho. O coração de Emily martelava, mas ela ficou de pé alta. A multidão não estava só testemunhando a queda de Adrien. Estavam testemunhando o renascimento dela. Ela levantou o queixo, a voz firme embora os olhos brilhassem com lágrimas. Por anos, eu deixei-me convencer de que era fraca. Que tinha que ficar em silêncio. Que tinha que aguentar. Mas hoje à noite eu fico aqui para lembrar cada mulher nessa sala. Silêncio não é força. Aguentar crueldade não é lealdade. E amor não significa se perder. O salão explodiu em aplausos, afiado e trovejante. Alguns batiam palmas com cautela, outros apaixonadamente, mas juntos construíram uma tempestade de aprovação que afogou os protestos gaguejados de Adrien. Ele tropeçou para frente, a voz quebrando. Você vai se arrepender disso, Emily. Vai se arrepender de se virar contra mim. Alexander deu um passo à frente, a presença dele como uma parede. Não, Adrien. O único arrependimento aqui é o seu. Você tinha tudo. Uma esposa leal, um filho a caminho, um lugar nessa família. E você jogou tudo fora. Dois membros do conselho se aproximaram, flanqueando Adrien. Um falou com firmeza. Você acabou, Carter. Com efeito imediato. Suas ações estão congeladas. Seu assento no conselho foi revogado. A segurança vai escoltar você para fora. O rosto de Adrien se contorceu de raiva e descrença. Vocês não podem fazer isso. Esse é meu legado. Não, Emily disse suavemente, a voz carregando mais poder que os gritos dele. Essa era sua prisão. Meu legado começa hoje à noite. Os guardas agarraram os braços dele, puxando ele em direção à saída. Câmeras piscaram descontroladamente, capturando cada segundo do espetáculo. Adrien lutou, xingou, mas foi inútil. A queda dele foi pública, brutal e completa. Quando as portas se fecharam atrás dele, o silêncio ficou por um instante antes de dar lugar aos aplausos mais uma vez. Aplausos para Emily. Ela ficou parada, o peito subindo e descendo com emoção. Lágrimas escorreram pelas bochechas, mas não eram mais as lágrimas de uma mulher quebrada. Eram lágrimas de libertação, de vitória, de catarse. Ela pressionou a mão na barriga, sussurrando através do rugido da multidão. A gente é livre, meu amor. Finalmente livre. Alexander se aproximou, a voz baixa mas orgulhosa. Você conseguiu. Você não só sobreviveu. Você conquistou. Emily virou para ele, os lábios tremendo num sorriso fraco. Eu não fiz sozinha. Por um momento, o salão pareceu sumir, deixando só os dois de pé no brilho do triunfo. Emily não era ingênua. A jornada dela não tinha acabado. Ainda teria desafios, ainda sussurros, ainda feridas para curar. Mas hoje à noite ela tinha provado algo para si mesma e para o mundo.
Ela não era mais definida pela crueldade de Adrian Carter. Ela era Emily Carter, mais forte, mais sábia, inquebrável. Enquanto os aplausos cresciam, Alexander se inclinou perto o suficiente para só ela ouvir. Papai estava certo. Você é o futuro dessa família. E eu vou ficar do seu lado para garantir que ninguém tire isso de você de novo. Emily assentiu, as lágrimas brilhando na luz dos lustres. Ela olhou para fora pro mar de rostos, não mais com medo do julgamento. Ela tinha enfrentado traição, humilhação, desespero. E tinha se levantado. A noite tinha começado como a chance de redenção de Adrian. Terminou como a coroação de Emily. E enquanto as câmeras capturavam ela de pé alta e vermelho, a mão na barriga, o mundo ia lembrar dessa noite como o momento em que uma esposa quebrada se tornou imparável. Então, meus amigos maravilhosos, é assim que essa história chega ao fim. Se você ainda está aqui comigo até agora, significa que algo na jornada da Emily também tocou seu coração. A vida sempre testa a gente. Mas como Marco Aurélio disse, você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e você vai encontrar força. Assim como Emily, todos nós podemos nos levantar da traição, encontrar cura e proteger nossa dignidade. Sabe o que eu aprendi com essa história? Que às vezes a gente precisa tocar o fundo para descobrir que tinha asas o tempo todo. Que humilhação não é o fim, mas pode ser o começo da transformação mais poderosa da sua vida. Emily não precisou de vingança violenta. Ela não precisou se rebaixar ao nível de quem a machucou. Tudo que ela precisou foi da verdade, da coragem de ficar de pé e dizer chega. E olha no que isso se transformou. Ela não só recuperou a dignidade, ela descobriu um poder que nem sabia que tinha. E você? Que batalha você tá lutando hoje? Que Adrian ou Vanessa da vida tá tentando te fazer acreditar que você não vale nada? Deixa eu te dizer uma coisa. Você vale. Você sempre valeu. E se você tá passando por um momento difícil agora, lembra da Emily. Lembra que a tempestade passa, mas a força que você constrói nela, essa fica para sempre. Se essa história mexeu com você, se te fez sentir algo, por favor, deixa aquele like maroto aqui embaixo. Compartilha com alguém que precisa ouvir que não tá sozinho, que existe luz no fim do túnel. E não esquece de se inscrever no canal pra gente continuar caminhando juntos por essas jornadas poderosas. Porque no final das contas, a vida não é sobre nunca cair. É sobre quantas vezes você se levanta. E hoje, eu espero que você saia daqui sabendo que você pode se levantar quantas vezes for preciso. Você tem essa força. Você sempre teve. Um abraço apertado no coração de cada um de vocês. Nos vemos na próxima história. E até lá, fica forte, fica firme. E nunca, nunca deixa ninguém apagar a sua luz.